Se você comprou uma máquina e ela não está atendendo as suas expectativas, acompanhe nesse vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre realidade e expectativa das máquinas que são comercializadas no Brasil. Fala galera, beleza? Luiz aqui da WM Máquinas. Tô de novo aqui no estacionamento da empresa. Vim aqui fora porque lá dentro tá com muito barulho. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre uma queixa que o pessoal tem até inclusive sobre as nossas máquinas e dos concorrentes também, que o pessoal fala, a produção é uma quando vendem e na hora H ela é outra. Isso acontece com mais frequência do que a gente queria que acontecesse, mas acontece, tá galera? Vou explicar um pouquinho aí de qual que é a visão da WM em relação a isso, né? Quando uns clientes nos procuram em relação à produção das máquinas, ou que o cliente está com uma expectativa muito grande em relação àquilo que ele quer comprar, se a nossa máquina atende a expectativa dele, a gente tenta vender para o cliente, né? Caso ela não atenda, a gente tenta não vender para esse cliente. Vou dar alguns exemplos para vocês. Dar um exemplo do que aconteceu até recentemente, BL2000 hidráulica, né? BL2000 hidráulica é uma máquina que ela é para competir junto com as máquinas pneumáticas, né? Então, apesar dela ser hidráulica, ela não vai te oferecer um rendimento que, por exemplo, uma BL3000 oferece, né? Ou até uma máquina automática oferece. Porém, às vezes o cliente ele vem com uma expectativa tão grande em cima porque por ser hidráulica, isso e aquilo, e ele não considera as limitações do equipamento dele. Ele quer prensar demais, ele quer vibrar demais, ele quer que o bloco seja extremamente bom e ele quer que isso aconteça muito rápido. E, geralmente os clientes eles têm uma pressa muito grande na hora de começar a produzir e na hora de começar a vender e tal, e isso é natural e a gente entende essa necessidade e essa ansiedade, a gente entende porque é muito dinheiro envolvido, né? Porém, galera, não é bem assim que o negócio funciona, não é bem assim que as coisas acontecem. Você não vai comprar uma máquina hoje e amanhã você já vai arrepiar a produção, não. Isso demanda tempo, isso demanda conhecimento, né? E além de você conhecer tudo que a gente já falou sobre traço, sobre cimento, sobre isso, sobre aquilo, você também tem que dominar o equipamento que você tem, entender a limitação do equipamento que você tem, entender até onde esse equipamento chega. Então eu vou citar assim um exemplo. Às vezes o cliente vem aqui e quer produzir piso de concreto e quer gastar o menos possível. Aí a gente não recomenda a BL2000 e a BL3000 para piso. Mesmo assim o cliente quer e ele quer comprar com a gente vende a forma do piso, sem problema nenhum, a gente vende a forma do piso. Porém, não dá para depois colocar a culpa em nós, entendeu? Porque a gente já avisou antecipadamente, ó, o piso é um pouquinho mais complexo e tudo mais. Aí vem aquele velho argumento, mas o teu concorrente fala que faz. Pessoal, eu sou bem claro nesse sentido. Eu prefiro às vezes não vender um equipamento do que vender e me incomodar depois, incomodar o meu comercial, incomodar a minha parte de engenharia. Às vezes eu prefiro que você compre do concorrente, né? Uma máquina, por exemplo, pneumática que o pessoal fala que faz o piso, do que você venha comprar uma máquina nossa porque achar que ela é melhor e vai fazer porque o concorrente falou que a pneumática faz. Galera, se comprar do concorrente, a gente é bem claro nas nossas opiniões nesse sentido e a gente também respeita também as limitações de cada equipamento. Então eu preciso seguir uma linha, uma conduta em relação a isso, tá? Então esse é só um dos exemplos, né? Então, por exemplo, o cliente quer produzir bloco de 9 MPa com a BL3000. Te fala, ó, cara, 9 MPa precisa de uma bela de uma resistência, né? Bela de uma compactação, um belo de um traço. Você precisa de vários argumentos técnicos para você chegar nessa resistência. Se não é honesto, BL3000 provavelmente não vai chegar nessa resistência, tá? Mas é hidráulica, a hidráulica do teu concorrente falou que faz. Cara, volto a falar de novo, você tem que comprar dele, né? Porque a gente não quer te gerar uma expectativa e não vir a suprir essa expectativa, né? Então tem toda essa situação aí. E além de toda essa questão de resistência, tem a questão de quantidade de blocos a serem produzidas por dia. A gente costuma falar aqui que as máquinas não cansam, né? A máquina vai vibrar, vai prensar a máquina. Se você manter o ritmo dela, ela vai produzir 2.000, 3.000, 4, 5, 6.000 blocos por dia. A questão é saber se você dá conta de alimentar tudo isso e se você também dá conta de alimentar, de retirar os blocos, de paletizar. Então tem todas essas situações, tá? E a gente tá aqui falando das máquinas menores, mas não pense que isso também não acontece nas máquinas maiores. Por exemplo, na 4000S também acontece. A 4000S é uma máquina melhor que a 2000, que a 3000, com certeza. Porém, ela também tem as suas limitações e a gente precisa entender essas limitações. Então eu vou dar um outro exemplo, por exemplo, assim, misturador. A gente fala pro cliente, não coloca 2 sacos de cimento no misturador. Mas cabe, mas não coloque. E o pessoal
coloca. Ah, lubrificação, tem que cuidar da lubrificação, principalmente da vibração, das hastes, tem que lubrificar, tem que cuidar. Você chega lá, não lubrificam. Então a gente também tem esses problemas com as máquinas automáticas, tá? Então, por quê? O pessoal tem que entender como que o processo funciona, como que é a manutenção, como que é o dia a dia, né? A produção, por exemplo, de 4.000 blocos por dia é uma boa produção, demanda bastante material, bastante mão de obra. Se você não tem um sistema automático, isso vai ser necessário, mas também não adianta você colocar uma 4000S para vibrar 30 segundos, ela não vai conseguir extrair também o bloco. Você tem o tempo correto, você tem a granumetria, você tem o traço correto, o que? Isso demanda tempo. Quando vocês forem comprar um equipamento, considerem isso, considerem o tempo a ser estudado, o tempo a ser dedicado em cima do processo. Isso é fundamental. Eu diria que assim, o tempo investido, ele vale muito mais do que o dinheiro investido. Porque se fosse só colocar dinheiro e produzir, seria muito fácil. Vários investidores fariam isso. Não, galera, você tem que colocar dinheiro e você tem que se especializar, você tem que estudar o produto, você tem que estudar o mercado, você tem que dominar o processo, você tem que dominar o processo em relação ao equipamento que você tem, aos agregados que você tem disponível na tua região. Então, é bem complexo o processo. É um ramo muito bom, com certeza. O bloco está em plena ascensão, não tem nem o que falar sobre isso. Mas é um ramo que demanda tempo. O tempo é primordial, né? Luiz, eu não tenho tempo para aprender, eu tenho que já produzir. Então, você tem que investir numa consultoria, você tem que investir em outras coisas nesse sentido para acelerar esse processo. Então, assim, tem que entender, que a gente fala assim, você tem que entender o que a máquina te entrega. Falando como fabricante de máquinas, assim, você tem que entender. Você está comprando uma máquina BL2000, você tem que entender o que a BL2000 te oferece. Não adianta você ficar socando força lá, começar a quebrar as coisas, porque ela não vai corresponder além daquilo. Daí vem aquela velha argumentação. A máquina que não presta. Tá, a máquina não presta, beleza. Talvez a tua expectativa tá acima daquilo que você comprou, entende? Então essa falsa expectativa que foi gerada por muito tempo nesse ramo, hoje as coisas estão melhorando, tem vários grupos aí, o pessoal tá trocando ideia, tá trocando informações. Essas falsas expectativas, elas têm que acabar, não pode mais existir isso. Então você tem que ter uma expectativa coerente com aquilo que você tem investido. Então você não vai conseguir, por exemplo, atender uma obra de piso, como eu já mencionei em outro vídeo, igual essa nossa aqui, que tem 27.000 metros quadrados, com uma máquina pequena. Você não vai conseguir atender, não vai te dar lucro, não vai te dar retorno, não vai te dar qualidade, não vai te dar lucro. E tudo gira em torno do dinheiro. No nosso ramo é qualidade e dinheiro, entendeu? Então se tu conseguir aliar qualidade e ter lucro, sensacional. Só que a gente precisa compreender o que o nosso investimento vai nos retornar, vai nos gerar de lucro nesse sentido. Então vamos lá, você investiu numa máquina menor e quer fabricar com uma lucratividade alta, isso não vai acontecer, galera, tá? Você pode produzir com a BL2000, com a BL3000, com a 4000S, com a Gervásio, com a máquina que for, mas você tem que entender que cada equipamento vai te gerar recursos técnicos de acordo com aquele valor que ele foi cobrado, né? Então, pessoal, pô, mas a BL2000 poderia ter isso e aquilo? Poderia, mas daí o preço dela seria outro, entende? Ah, a BL3000 poderia ser automático? Poderia, porém o preço dela seria outro, entende? Ah, 4000S poderia ter isso e aquilo? Poderia, mas daí o valor seria diferente. Então, tem que entender o que a máquina, não só a nossa, a máquina que você tem aí já, manual, pneumática, hidráulica, automática, máquina que for, você precisa entender, conhecer e dominar o processo para você saber até onde você pode chegar com ela. Porque você der um tiro errado, galera, vai acabar com tudo. É muita despesa, é muito custo. Uma fábrica, ó, o pessoal indo pro almoço já. Manter uma fábrica é muito caro. Então, se você der um tiro errado nesse sentido, teu prejuízo vai ser gigantesco e não vai ser baixo. Então, assim, pessoal, qual que é a maior dificuldade que a gente vê hoje dos clientes que estão querendo entrar no ramo? É não dominar o processo e não dominar aquilo que eles têm na mão, não entender aquilo que eles investiram, aquilo que eles compraram, para saber até onde eles podem chegar, né? Você sabendo o que você está fabricando, qual que é a qualidade que você está atingindo, você vai conseguir vender isso de maneira assertiva. Não tem problema você vender o bloco dentro das normas, mas com a resistência no mínimo possível. Não tem problema nenhum, desde que você saiba o que você está fazendo. Se você sabe o que está fazendo, sabe a tua margem de lucro, sabe o potencial do equipamento que você tem, você consegue sim retirar um lucro. Mas o problema é maior quando você não sabe, quando você talvez vende o teu produto achando que ele está melhor do que de fato ele está. Quando você comprar o equipamento e entender, a máquina manual ela é boa, cara, ela é excelente.
Para quem quer começar, uma máquina manual é sensacional. Porém, a máquina manual, ela tem uma grande vantagem em relação às outras. Ela é mais barata. Só que você vai começar, você vai pensar assim, vou começar com a manual porque ela é barata. Beleza, sensacional. A questão é que o seguinte, pessoal, quando você tem uma máquina manual, você tem que entender que o teu produto vai ter uma qualidade mais baixa e teu custo de produção vai ser mais alto. Você tem que entender para quem que você vai vender. Às vezes você vai vender para um cliente que está exigindo uma qualidade melhor, você acha que tem essa qualidade e no fundo você não tem. Aí você vende, daí o que que vai acontecer? Não vai atingir essa qualidade, você vai ter um baita de um problema nas mãos. Isso entra na mesma coisa da BL3000 para piso. A BL3000 faz piso? Claro que faz. Tem um cliente que faz piso com ela. Dá na norma? Dá norma. Fica bonito? Fica bonito. Dá lucro? Não dá lucro. Então o cliente às vezes atende uma obra pequena, 60 metros, 70 metros, 80 metros, 100 metros, beleza. Agora, começa a fazer obras maiores, vai vir o pessoal que tem as máquinas maiores e vai abafar, porque eles conseguem ter uma qualidade superior com menos cimento. Então o custo deles de fabricação é menor, eles se tornam mais competitivos. Para você ter lucro, você teria que jogar um preço maior. Se tu jogar um preço maior, você não vende. Por que você vai jogar um preço maior? Porque você consome mais cimento do que uma outra máquina. Então entender isso, comprou uma automática, beleza. Luiz, eu quero produzir 5.000 blocos por dia. Ótimo, dá para produzir. Você tem que entender que você precisa ter uma estrutura para produzir isso. Não é só a máquina, entende? Apesar de ser uma máquina tecnicamente melhor, você também tem que dominar o traço, você também tem que estudar sobre isso, você também tem que... o fato de você ter comprado uma máquina mais cara, por exemplo, não elimina a questão de você ter que saber o que você está fazendo. Então você precisa dominar todo esse processo para que você de fato tenha lucro. E volta a falar, uma fábrica de blocos ela só faz sentido se você vir a ter lucro com o processo. Se você não tem lucro, galera, nada faz sentido. Então não faz sentido fabricar máquina, não faz sentido fabricar bloco. Porém, você tem que ter o lucro coerente dentro daquilo que você investiu, tá? Não existe receita mágica. Deixa eu mostrar aqui uma Gervasia para vocês. Aí, ó. Não existe receita mágica, não existe a galinha dos ovos de ouro no nosso ramo, não existe, acertei na mega no nosso ramo, não tem isso, galera, não tem. O nosso ramo é sofrido, é trabalhado, ó, uma BL 4000S, uns misturadores aqui, ó. O nosso ramo, ele é muito trabalhado. Dá lucro, claro que dá lucro, obviamente que dá lucro, porém, a gente tem que entender até que ponto vai dar lucro, entende? E tem que entender que não é só investir dinheiro. Tá? Aí, ó, 4000S aqui. Essa daqui vocês vão logo descobrir de quem que é, hein? Essa daqui vai embarcar semana que vem pro cliente final. Vocês têm que, então, assim, entender o que que a máquina proporciona nesse sentido. Aqui tem mais uma, ali tem outra, ó. O pessoal tá finalizando a montagem. Você de fato, assim, saber, eu investi X, o meu retorno vai ser X, não vai ser Y. Eu investi Y, meu retorno vai ser Y, não vai ser X, entende? Então, então tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Uma dica que a gente dá para vocês, assim, estudem bastante o mercado, vejam bastante as questões técnicas do produto. Tem as normas da ABNT para vocês se especializarem, para vocês estudarem a respeito. Tem bastante informação na internet, tem bastante consultores muito bons no Brasil que podem auxiliar vocês, mas o segredo do sucesso de uma fábrica de blocos vai desde a escolha correta dos equipamentos. E não estou falando só dos nossos, tá? A gente não tem vários outros bons fabricantes no Brasil, mas vai da escolha correta do equipamento que você vai comprar e também do estudo que você vai fazer em cima do produto final, em cima do bloco, em cima do piso, para você fazer a escolha mais assertiva possível dentro daquilo que você consegue investir, daquilo que você está disposto a investir. Então, pessoal, o ramo é muito bom, está em plena ascensão, mas tomem cuidado com esses detalhes. Tomem muito cuidado com esses detalhes para que esse sonho não se torne um pesadelo, tá? E a gente já viu várias situações de realmente se tornar um pesadelo, inclusive clientes nossos, tá? Não estou eximindo a WM de nada. Se a gente pode ter errado em algumas máquinas, a gente está tentando sempre estar melhorando e tudo. Porém, você também tem que ter a sua expectativa alinhada de acordo com aquilo que você comprou, tá? Não dá para você exigir resistência de um equipamento, sendo que o valor cobrado por esse equipamento não condiz com a resistência que você está exigindo dele. Não condiz com a expectativa que você tem em cima da máquina, sabe? Tomar muito cuidado com isso, galera. Tipo, saber a máquina que você está comprando. Entendam, não existe milagre, não existe almoço grátis, não existe. Tudo é muito trabalhado, muito trabalhado. Dá retorno, é bom, não dá para reclamar. A gente tem clientes que estão se dando muito bem, porém são clientes que estão estudando, são clientes que estão buscando e são clientes que entendem o que tem na mão. Eles entendem a máquina que tem, eles sabem da dificuldade, eles se planejaram em relação a essas dificuldades
para evitar qualquer surpresa, tá bom, galera? Espero ter passado um pouquinho aí do que a gente pensa. Não somos donos da verdade, que isso fique bem claro. É só uma questão de opinião, que às vezes a gente prefere não vender do que vender e se incomodar. Tá, então se você entende a limitação do equipamento, entende o que o equipamento oferece, a gente está à total disposição de vocês. Agora, se você quer investir pouco, produzir muito e com muita qualidade, infelizmente a gente não vai conseguir te atender, porque eu não posso assumir essa responsabilidade com o cliente, sabendo que a gente não vai conseguir cumprir, tá? Então, o cliente está com uma expectativa X e a gente entrega XY, entrega Y, enfim, entrega algo diferente disso, a gente não pode vender, tá? A gente não pode vender pra gente não se incomodar, não gerar transtorno pra nós e muito menos pra quem tá investindo dinheiro, tá, galera? Então, assim, um conselho que a gente dá quando você for comprar um equipamento, estude bastante sobre isso, entenda o que o equipamento oferece para que você não tenha nenhuma surpresa, né? E quando você for trabalhar com esse equipamento, você trabalhe da maneira correta também, né? Que nem sempre é só os fabricantes que são os problemas da situação aí, tá? Então, como eu falei anteriormente, a gente pode errar também, né? Nós não somos santos nesse sentido, porém a gente vê bastante coisa errada, galera, bastante coisa errada mesmo, tá? O pessoal aí não tá nem aí com traço, não se aprofunda, a gente fala, cara, tira um tempo para você se familiarizar com a máquina, tira nada, já, ó, dá-lhe produção. Aí produz da maneira incorreta, quando vai ver, o prejuízo é maior do que se você tivesse colocado um pouquinho de tempo ali, se desenvolvido, tendo aprendido alguma coisa nesse sentido, e visitar alguns fornecedores, ver a matéria-prima, enfim, galera, é bem complexo o ramo, é um ramo, como eu falei, é um ramo bom, mas não pensem que é mil maravilhas não, tá? Vamos falar bem a verdade, bem a realidade. O mercado tá bem aquecido, o mercado tá pagando o preço por isso, o bloco tá dominando, o bloco vai dominar, entende? Então o tijolo cerâmico vai sair de área, isso aqui já é, na verdade, né? Isso aqui já é uma realidade. Os blocos de concreto igual aqui do nosso barracão, eles já estão dominando, pode ver que aqui é tudo bloco, ó, lá em cima, lá embaixo tem mais barracão, tudo bloco de concreto, então o bloco já tá entrando no mercado, porém, galera, não pense que é entrar de qualquer jeito não, tá? Tem que entrar com qualidade, tem que entrar com sangue nos olhos nesse sentido e entender que você vai trabalhar bastante, tá? Vai trabalhar bastante. Beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida, deixa o seu comentário, chama a gente no WhatsApp do nosso comercial, a gente vai atender vocês. Se tiver algumas dúvidas também sobre as nossas máquinas, a gente está à disposição. Se tiver alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários também. Pessoal, se inscrevam no nosso canal, deixe a curtida, isso vai ajudar bastante a gente a desenvolver novos conteúdos, a vir sempre trocar essas experiências com vocês aí, beleza, galera? Agradeço aí e fiquem de olho que em breve vai vir novidades na WM Máquinas, hein? Valeu, galera, abração, hein?